Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre estamos estudando sobre dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder sobrenatural. Na lição passada, a de número 9, estudamos sobre o dom de pastor. Na lição de hoje, a de número 10, estudaremos sobre o dom de mestre ou doutor. O texto áureo encontra-se em Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7, e diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. A nossa verdade prática nos orienta dizendo que os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a Igreja de Cristo. Bom, na primeira parte da nossa revista, nós estudaremos sobre Jesus como sendo o mestre por excelência. Em 3 subtópicos, nós apresentaremos o ministério de excelência de Jesus como mestre, sendo ele o mestre da Galileia, o mestre divino e o mestre da humildade. E em segundo ponto, nós estudaremos sobre os ensinos das Escrituras na igreja do primeiro século, onde também, em 3 subtópicos, nós falaremos sobre a ordem de Jesus, a doutrina dos apóstolos e o ensinamento pertinente. Em terceiro ponto, nós estudaremos sobre a importância do dom ministerial de mestre, e nos seus 3 subtópicos, falando sobre uma necessidade urgente da igreja, a responsabilidade de um discipulado contínuo e um registro necessário do mestre, ou o requisito necessário ao mestre. O termo mestre, como aparece em Efésios 4:11, significa literalmente ensinador. Algumas palavras gregas são usadas para definir o termo mestre. Por exemplo, a palavra grega epistates, que significa alguém nomeado sobre. Uma outra palavra também bastante usada nos evangelhos é a palavra rabi, que significa meu mestre, meu professor superior. Uma outra palavra também bastante usada é a palavra kurios, que significa senhor. E ainda o dicionário Wycliffe apresenta a palavra mestre ou instrutor na palavra grega didáscalos. O mestre significa então literalmente ensinador, aquele que compartilha, aquele que ensina e transmite a palavra. No caso do mestre bíblico, a palavra de Deus. O próprio termo implica ensinar segundo o processo e método didático, apelando para as faculdades lógicas da mente e da razão. Deus, ele usa a mente do mestre. O mestre bíblico ocupa-se da doutrina, do ensino bíblico, portanto, ele necessita dos dons da ciência e de sabedoria. Outro detalhe sobre este ministério é que ele é, biblicamente falando, itinerante, assim como o ministério do evangelista. É importante explicar também aqui a má compreensão que algumas pessoas têm acerca do ministério do mestre. Exemplo, na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 20 e versículo 27, que diz assim: quanto ao ministério do mestre, diz assim: e vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. É a unção que vós recebeste dele. Fique em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas com a sua unção vós ensinam todas as coisas. E é verdadeira e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Bom, a explicação da suposta dificuldade que está no versículo 26, a resposta, a chave, o segredo para entendermos aqui. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Então o que João está querendo dizer é que o crente não precisa dos que ensinam doutrinas extras bíblicas. Esse alguém que vos ensine, trata-se daqueles que enganam a igreja de Cristo. Então as pessoas têm uma confusão acerca do ministério do mestre, dizendo que basta ter a unção, basta ser iluminado pelo Espírito Santo, que não precisa ser ensinado, não precisa participar de uma teologia correta, de uma teologia saudável. Não precisa, né? Basta ter unção de Deus sobre a vida dela. Que é um grande erro, por sinal, porque o mestre ele vem para colaborar, vem para cooperar com o ministério, com a igreja de Cristo aqui na terra, com os crentes, com os servos de Cristo. Então, nós vamos tirar esta mística também de que o mestre, ou aquele que tem um zelo pela teologia e faz disso o seu ministério, que ele é naturalmente uma pessoa gélida, uma pessoa fria espiritualmente falando.
nós vamos abordar dentro da nossa aula que um dos requisitos que o mestre deve ter é um zelo na oração, é se dedicar à oração, é ter horas para falar com o Senhor acerca daquilo que Deus vai revelar ao mestre. Bom, a Bíblia é, acima de tudo, um livro de doutrinas que precisa ser estudado, compreendido e exposto à unção do Espírito Santo. Por doutrina bíblica, nós entendemos o ensino bíblico sistematizado. Nenhuma doutrina aparece sistematizada na Bíblia, isto é, organizada, desdobrada ou esboçada. Nem aparece isolada em um só lugar. Esta sistematização procede da classificação e conceituação do ensino ou princípio bíblico. Quanto mais completa for essa sistematização, mais completo será o estudo dessa doutrina. E este é o papel do mestre. É fazer o quê? É trazer o texto bíblico de uma forma sistematizada, de uma forma organizada, para que o leigo possa estudar e compreender acerca de todas as doutrinas da Bíblia, de uma forma organizada para ele. O mestre deve aprofundar-se nas ciências bíblicas, numa exegese e numa hermenêutica saudável, sem jamais deixar de depender de quem? Do Espírito Santo, para capacitar e para dirigir os passos do mestre. Fazendo isso, não só os seus estudos, não só o seu sermão, mas principalmente a sua exposição na palavra será mais aceita e será mais evidenciada como um ensinamento, como uma palavra, como uma expressão cheia do poder de Deus. Não se conhece entre nós, no meio evangélico ou no meio cristão, igrejas que sustentem o ministério do mestre, como fazem com o ministério do pastor. O resultado disso é que nós temos uma crise, uma verdadeira pobreza e alguns problemas na área do ensino. Porque não se investe no ministério do mestre, como se investe no ministério pastoral, no ministério itinerante de pregadores. Então o mestre ele é como que deixado de lado e colocado para pequenos estudos dentro da congregação, quando na verdade o ministério do mestre deveria ser evidenciado e deveria ser um dos carros-chefes das igrejas, porque é no ministério do mestre que a igreja se fortalece, que a igreja se protege contra as falsas doutrinas e contra todo tipo de heresia que pode e que permeia o seio da igreja. Bom, o tópico 1 da nossa revista diz que Jesus, o mestre por excelência. Dentro desse primeiro tópico, nós temos 3 subtópicos que falam de Jesus como sendo o mestre da Galileia, Jesus como sendo o mestre divino e Jesus como sendo o mestre da humildade. Bom, Jesus, sem dúvida, ele foi o maior mestre da história. O nome dele se alteia acima dos grandes corifeus desse mundo, dos grandes pensadores, dos grandes mestres que já existiram. Por exemplo, Sócrates ele ensinou por 40 anos. Platão ensinou por 50 anos. Aristóteles encheu bibliotecas com os seus escritos, com a sua erudição. Mas Jesus não deixou nenhum livro escrito, não tem um tratado sequer, nenhuma página escrita. Não lecionou em nenhuma universidade. Contudo, foi o maior mestre do mundo. Jesus revolucionou o mundo com sua influência e com o seu ensino. Jesus não escreveu palavras no papel, mas gravou no coração dos seus discípulos. E estes, outroras acovardados, tornaram-se verdadeiros gigantes na fé. Vidas foram arrancadas dos negrumes da ignorância e perdidos foram encontrados. Enfermos que passaram pelo ministério de Jesus foram curados. Cegos viram. Enclausurados acharam liberdade. E os párias atormentados encontraram paz. Jesus, o mestre, veio para mostrar aos filósofos, aos pensadores gregos, a suprema verdade. Ele veio para vencer o orgulho romano e colocar o seu estandarte, a sua bandeira, uma cruz em vez de uma águia. Veio afagar em braços os continentes. Jesus é o mestre por excelência porque ele ensinou verdades eternas. E ele era, e é, e sempre será a própria verdade. Jesus é o mestre por excelência porque ele foi exemplo vivo dos seus ensinamentos. Jesus amou os seus alunos, lapidou-os, preparou eles para a vida, valorizou e fez deles uma bênção para o mundo. Pedro era uma pedra bruta, o próprio nome de Pedro, uma pedra bruta.
e se tornou um pregador poderoso. João, o filho do trovão, se tornou discípulo do amor, né? E outros discípulos que passaram pelos ensinamentos de Jesus tiveram a sua vida transformada. Nenhum deles, com exceção de Judas, que escolheu não seguir os caminhos, os ensinamentos do Senhor, daquilo que Jesus ensinava para eles. Ninguém que passava pelo ministério de Jesus voltava diferente. Todos eles que estavam aos pés do Senhor, vivendo daqueles ensinamentos da própria boca da verdade, sendo ele o professor supremo. Nenhum tiveram a sua vida igual. Um homem que se diz mestre e não possui a marca de Cristo no seu ministério, ele não pode ser chamado de mestre. Jesus foi mestre por excelência porque amou os seus alunos, se dedicou pelos seus alunos e, acima de tudo, teve uma humildade no seu ministério de ensino. A marca do ministério de Jesus pode ser vista em Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 7, Marcos capítulo 11, Lucas capítulo 4, onde nós vamos ler esses textos e ver Jesus amando, Jesus se dedicando e Jesus sendo humilde para com os seus alunos. Então, aquele que deseja ser um mestre do ensino, ele deve seguir as marcas de Jesus, que é amar, se dedicar e ser humilde para com os seus alunos. Vamos para o tópico 2. Bom, neste tópico, vamos estudar sobre o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século, onde nos apresenta aqui 3 subtópicos. Uma ordem de Jesus, está estabelecido no Novo Testamento, que Jesus ordena aos discípulos para que eles façam outros discípulos, ou seja, deem continuidade no ministério do Mestre Jesus, do Mestre por excelência, que eles continuem ensinando e fazendo esses discípulos para a glória de Deus. Também vemos no segundo tópico a doutrina dos apóstolos. Qual era essa doutrina dos apóstolos? A mesma doutrina que Cristo, os mesmos ensinamentos que Cristo outrora passou para os discípulos. Então eles continuavam dentro desse ministério a doutrina dos apóstolos. Aqueles que se convertiam, que eram ganho através das pregações dos apóstolos, eles perseveravam, ou seja, eles continuavam na doutrina dos apóstolos, ou seja, debaixo dos ensinamentos dos apóstolos. E também vemos aqui o terceiro subtópico, ensinamento persistente. Os primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes do colégio apostólico. A igreja que começou em casas, com pequenos grupos, e ali permaneceu por um tempo, onde Paulo se destacou como sendo um mestre parecido com Jesus, ou um mestre comprometido com o ensino. Assim ganha esse destaque e Deus prepara a vida do apóstolo Paulo para fazer outros mestres, e estes assim dão continuidade ao ensinamento persistente na igreja apostólica. Vamos para o terceiro tópico. Neste tópico número 3, nós vamos estudar sobre a importância do dom ministerial do mestre. O subtópico número 1 nos fala de uma necessidade urgente na igreja. No meio evangélico, principalmente no meio evangélico cristão que vivemos hoje, o dom do mestre é essencial e uma urgência diante de tanto modismo, de tantas coisas que estamos observando no decorrer do culto. O ministério do mestre, ele é necessário por quê? Porque ele vai ajudar a discernir as falsas doutrinas. Ele vai ajudar a desmascarar os falsos mestres e vai auxiliar a igreja no combate à fé cristã. No subtópico 2, fala da responsabilidade de um discipulado contínuo. Então o papel do mestre é fundamental dentro deste processo, desse discipulado contínuo, para que o discipulado ele não se cesse por falta de ensinador. Então é necessário que as igrejas se preocupem com com o ministério do mestre. Não tendo mestre, não haverá quem ensine. Não tendo quem ensine, aquele que precisa ser ensinado não vai ter um ensinamento sadio, um ensinamento correto à luz da Bíblia. E logo, esta igreja será uma igreja tendenciosa ao modismo, uma igreja fraca e uma igreja onde haverá muitas brechas para que o inimigo possa atacá-la.
No subtópico número 3, fala dos requisitos necessários ao mestre. Então, quais seriam esses requisitos necessários ao mestre? Bom, primeiro, vamos tratar o mestre de uma maneira dentro desses requisitos, como o mestre ensina, como ele deve abordar o seu ensinamento, como ele deve tratar o seu ensinamento. Bom, primeiro, o conhecimento do mestre deve ser sobrenatural, deve vir de Deus em primeiro lugar. O ensino promovido pelo mestre não pode ser simplesmente um repasse de informação ou de conhecimento ou uma vocação natural. O professor, como nós conhecemos, ele distribui o saber para com os demais. O mestre, além de repassar o conhecimento, ele tem uma inspiração diferenciada, por causa do que? Da unção e a forma como ele externa as instruções. Ele tem no aspecto de revelação espiritual. E muitas vezes, sobre esta inspiração, ele consegue extrair de um mesmo conteúdo vários ensinamentos para o coração da igreja. Então, resumindo, o mestre, além dele passar para os seus alunos aquilo que ele leu, que ele ouviu ou que ele viu através de um ensinamento, de uma pregação ou de uma palestra que ele participou, ele precisa passar para os seus alunos, para os seus discípulos, aquilo que Deus compartilhou com ele, a revelação de Deus. O mestre é um dom, não é uma vocação apenas, mas é um dom dado por Deus, conforme nós falamos em Efésios 4:11, que diz que ele deu a alguns o dom de mestre. Então ele precisa ter o quê? Uma habilidade, somar a habilidade dele de falar, de oratória, de conseguir atrair os seus discipulados com a revelação espiritual. Ele deve ter amor pelos seus alunos, ele deve amar os seus alunos. Então ele deve entrar numa sala e olhar todos com amor, sem distinguir, sem diferenciar um do outro, mas unindo todos eles pelo amor que o mestre deve ter, seguindo o exemplo maior que é o nosso Senhor. Os seus ensinos devem exaltar a Deus, imitando a Jesus. Em todos os ensinamentos de Cristo, e por isso que ele é o mestre por excelência, todos os seus ensinamentos glorificaram a Deus. Então o mestre deve tomar muito cuidado para que o seu ensino não glorifique a si próprio, não glorifique o seu ministério, mas glorifique a Deus. Ele deve ter a certeza de que ele está plantando semente, regando e que coopera com Deus. Isso é fundamental na vida do mestre. Ele deve entender que ele é um semeador da palavra. Ele deve entender que ele está lançando semente em terra fértil. E essa semente lançada em terra fértil gerará frutos. E esse fruto ele colherá, ou o Senhor Deus colherá depois disso, e ele está colaborando com o ministério, dentro do ministério de mestre, colaborando com o Senhor Deus. Ele deve também entender que tudo tem um tempo oportuno para ser ensinado. Uma grande dificuldade do ser humano, para aqueles que estão ensinando, seja dentro da igreja ou fora da igreja, é segurar aquilo que ele sabe, ou então compartilhar no momento certo. E o professor ele deve ter este cuidado, ele deve ter este controle em si, não despejar tudo no seu aluno, tudo aquilo que ele sabe, tudo aquilo que ele aprendeu fora de época. Então ele precisa segurar um pouco, e o ensinamento lançado no momento certo trará muito lucro na vida do seu discípulo. Ao passo que o ensinamento, por mais verdade que ele tenha, lançado fora de hora, pode ser que em alguns casos não traga uma boa coisa para aquele aluno. Então é preciso entender que ele precisa ensinar tudo no seu devido tempo. O ministério de Jesus também teve isso. Havia coisas que os discípulos queriam saber, mas que Jesus, dizendo para eles, olha, não é o momento de vocês aprenderem isso, vocês saberão no tempo certo, no tempo oportuno. Uma outra coisa que o mestre deve se ater ou se precaver é que ele deve ter a certeza que a Escritura Sagrada é a fonte inerrante de sabedoria. Ele não pode colocar como fonte da sua sabedoria livros, por mais que sejam belos, que contenham verdades, ou se agarrar em ensinamentos humanos como tendo a fonte da sua sabedoria. A fonte da sabedoria do mestre
é a Bíblia Sagrada, pois ali tem as riquezas espirituais que o Senhor compartilha com ele, e tem o exemplo maior de como ser um mestre produtivo, que é o Senhor Jesus Cristo. Bom, como o comentário da nossa revista nos diz, que nós precisamos desfazer essa ideia propagada ao longo de décadas acerca do preparo espiritual, ou preparo intelectual, melhor dizendo, do crente. Não é verdade que necessariamente ele esfriará na fé se ele estudar, se ele se dedicar ao ensino. Se fosse assim, o próprio apóstolo Paulo seria o mais frio dos apóstolos, porque Paulo era estudado. Diz a Bíblia que ele cresceu aos pés de Gamaliel, e depois nos diz a história que ele passou um bom tempo aos pés do Senhor, né, estudando ou aprendendo do próprio Senhor. Então nós precisamos desmistificar isso, de que quanto mais se estuda, mais frio é. Como nós aprendemos nessa lição, um dos requisitos do mestre é a oração. O mestre que não tem uma vida de oração, ou que não acopla com o seu ministério de ensino a oração, ele está fadado ao fracasso. Ele é um sério candidato a entrar em ruína. O ministério de sabedoria é importante, é lindo e é comprovado pelas Escrituras. As Escrituras sustentam o ministério do ensino, desde que ele esteja ligado ao ministério da oração. Precisamos de homens sábios, homens que têm esmero no ensinamento da palavra, que se dedicam pelo aprofundamento teológico da palavra, mas que esses homens também sejam cheios do poder de Deus através da oração, que sejam homens que orem e que se dedicam a orar pelos seus alunos. É onde começa a aula de um professor, na oração de joelho. Conto aqui um exemplo que eu vi mesmo, que é importante para o ministério do mestre. Eu cresci observando o meu pai. Ele estudava para as escolas bíblicas dominical, na igreja que ele congrega, onde ele foi professor durante muitos anos, e eu vi que meu pai estudava de joelhos. Outrora, com papel, olhava para a revista, escrevia, e outra hora ele fechava os seus olhos e orava para que Deus revelasse a ele as verdades que ele não estava conseguindo ver na sua escrita e também na revista. É importante para você que tem o ministério de mestre entender que, por mais inteligente que você seja, por mais capacitado que você esteja, se você não tiver uma vida de oração, o seu ministério de mestre ou o seu ministério de ensino está dado à ruína, ao fracasso. Ore, busque mais o Senhor, interceda pelos seus alunos, interceda pela igreja que você faz parte, interceda por outros mestres, interceda por os professores de escola bíblica dominical, e com certeza Deus irá te abençoar muito mais. Deus irá fazer com que você a cada dia mais tenha um conhecimento profundo das Escrituras. E aquilo que não é revelado para o professor superficial, ao professor que ora, que se dedica e que se empenha na oração, a ele é revelado as verdades espirituais. Que Deus continue nos abençoando e que nós possamos a cada dia aprender mais aos pés do Senhor. Bom, na próxima lição, a lição de número 11, estudaremos sobre os presbíteros, os bispos e o ancião. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.